A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é dia 13 de dezembro de 2023, quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Nosso bazar continua funcionando de segunda a sexta, na Casa Espírita Maria de Nazaré, de 13h30 às 16 horas. Prestigie o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Mais uma vez estamos juntos aí para o programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar juntos. Jesus nos oriente e nos abençoe. Ele nos abençoe, Adilson. Vamos estudar o Messias em Ação. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não desanime jamais. Mantenha acesa a chama de seu ideal. Tenha coragem. Você vencerá todas as dificuldades. Leia mais. O bom livro é o nosso melhor amigo. Aproveite o momento presente. Comece a construir seu futuro. Não perca sua serenidade. Conserve a paz interna. Trabalhe com amor. Do trabalho depende seu futuro. Tenha paciência. A irritação estraga a saúde. Cultive o otimismo. A alegria é o segredo da vitória. Seja alegre. A vida continua sempre, já que a morte não existe. Proteja as crianças. Dê-lhes o que desejaria para si. Procure Deus. Ele habita dentro do seu coração. Acenda sua luz, ilumine a todos com seu otimismo. Viva sorridente, a vida é um canto eterno de beleza. Não pare, cada degrau da subida é uma vitória. Faça seu filho orgulhar-se de si. Dê-lhe exemplos vivos de honradez, trabalho e bondade. Obedeça à sua consciência, é por ela que Deus vos fala. Diga palavras de conforto, o carinho ajuda mais que um fortificante. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando do Messias em ação. A cura do leproso ilustra a ação do Messias, em conformidade com o discurso programático proclamado na sinagoga de Nazaré. E inúmeras curas que o Cristo fez, esta foi mais uma, e dentro da sinagoga, pouquíssimas vezes ele fora. Este enfermo era a imagem viva da mais total pobreza. Excluído da convivência humana, perambulava errante em busca de misericórdia. Sua imundície repugnante tornava irremediável sua exclusão. Lembrando a todos que, ainda hoje, existem inúmeros preconceitos, não? Principalmente a exclusão de pessoas mal cheirosas, né? Maltrapilhos. Normalmente essas pessoas são isoladas. Imaginam, senhoras e senhores, aquela época onde o preconceito imperava.
Esses seres eram tratados como a escória da humanidade. A presença de Jesus na vida do leproso reverteu o quadro de sua situação. O mestre não fugiu dele, temendo ser contaminado. Quantas vezes Madre Teresa de Calcutá tratou de aidéticos naquele problema sério do início da AIDS, ceifava a vida de muitos, principalmente jovens, e ela foi diretora do primeiro hospital de aidéticos, fundada pelo então presidente Ronald Reagan, nos Estados Unidos. E a única exigência que ela fez ao aceitar o convite é que todos soubessem sorrir, todos os seus auxiliares, médicos e tal. E ela nunca se preocupou com o problema da AIDS, tratando todo mundo bem e nunca foi contaminada. Tamanha a sua fé. Antes permitiu ao homem aproximar-se dele, este ser contaminado. Este, num gesto de profunda humildade, prostou-se diante de Jesus, com a face por terra, num gesto típico de adoração. Ao chamá-lo de Senhor, o leproso fez uma confissão de fé, reconhecendo Jesus como o Messias de Deus. Então imagina, senhoras e senhores, dentro da sinagoga, ele admite que aqui estava diante do Messias tão prometido pelo profetismo. Jesus fez um gesto inusitado quando tocou o leproso para curá-lo, pois os leprosos jamais deveriam ser tocados, uma vez que transmitiam impureza. Tanto assim que, independente das classes sociais, até mesmo os grandes tribunos, generais, ou aqueles que faziam parte do império, ao contrair a lepra, eram isolados. E muitos perdiam suas posses e eram transferidos para os vales dos leprosos. Porque as pessoas colocavam um pano no rosto quando passavam por leprosos e já gritavam ao longe: leprosos, leprosos, fujam! Então eles eram realmente isolados do mundo. E, no entanto, Jesus toca-o sem nenhum problema. Lembrando também após a conversão de Maria de Magdala, que seguiu Cristo, mas após a sua crucificação, ela foi viver no vale dos leprosos, cuidando deles, e só contraiu a lepra no finalzinho já da sua existência corpórea, pois muitos e muitos anos ela limpava as feridas, colocava ungüentos naqueles sofredores isolados do mundo. Com Jesus, porém, o processo foi inverso. Não foi o leproso que transmitiu impureza para Jesus, e sim Jesus foi quem purificou o leproso, curando-o de sua enfermidade. Desta forma, a dignidade daquele homem foi restaurada, porque voltou a ser integrado no convívio social e religioso, como também começou a partilhar da vida que o reino anunciado por Jesus fazia jorrar para toda a humanidade. E assim, a identidade messiânica de Jesus revelava-se e se tornava conhecido. Então, aquele ex-leproso agora era um seguidor fiel de Jesus na sua caminhada, nas suas pregações. Os discípulos de João Batista interpretaram a atividade messiânica de Jesus como sendo uma espécie de concorrência ao mestre. Isso, num primeiro instante, eles eram seguidores fiéis de João Batista, o grande pregador do Jordão, ele que falava da vinda do Messias, que estava abrindo o caminho. Homens falhos, obviamente, como todos nós. Naquela época eles eram iniciantes, né, do processo de transformação do judaísmo para o futuro cristianismo. Eles sentiam uma certa rivalidade. Coube a João Batista desfazer este mal-entendido e explicar a relação entre ele e Jesus. Até porque, como já falamos, eles eram primos, né? Então, o parentesco próximo de Maria com Isabel fazia deles, né, dois primos. O Batista jamais se apresentara como sendo o Messias. Sua missão consistia apenas em ser o precursor dele. Sua relação com o Messias era comparada à do amigo com o esposo. Alegrava-se com a presença do esposo, dava-se por satisfeito sabendo que o Messias anunciado estava em ação e era bem aceito pelo povo. João Batista partia do pressuposto de que era hora de o Messias crescer e manifestar-se o mais amplamente possível. Quanto a ele, João
podia dar por concluída a sua tarefa e, portanto, cair no esquecimento. Esta decisão não lhe causava ressentimentos, porque tinha consciência de ter cumprido a sua grande missão. A humildade de João Batista encontrou correspondência na humildade de Jesus. Toda a sua ação apontaria para o Pai e visaria fazer o reino de Deus resplandecer na história. Então, aquela bela passagem quando João diz assim: agora eu tenho que diminuir para que ele cresça. Então ele sabia da sua missão, não houve nenhum tipo de rivalidade. E por isso, os seguidores de João passaram também a seguir as orientações de Jesus. A relação do ser humano com Deus acontece através de gestos concretos. A piedade bíblica valoriza de modo especial duas práticas de piedade: a esmola, a oração. A esmola no sentido de caridade absoluta, não são pequenas moedas que se dá a alguém, mas é doação, é o amor em ação, a verdadeira caridade. A esmola manifesta a abertura de coração para o próximo, especialmente para quem é pobre e depende da misericórdia alheia para sobreviver. Orar é entrar em comunhão com Deus como superação dos limites humanos e como projeção para o absoluto. O jejum, na hipótese de fazer um bem ao corpo físico, também é importante. Gandhi fazia o jejum alimentar, porque ele dizia que ia deixar o fígado descansar e outros órgãos. Neste sentido, sim. Por isso que Jesus não praticava esse jejum. Agora, ele coloca em relação do ser humano consigo mesmo, evidenciando as capacidades de manter sob controle as próprias paixões, os desejos da comilança, os próprios sentimentos e até mesmo os instintos. Jesus ensinou aos seus discípulos uma maneira diferente de praticar a piedade, maneira que ele chamou de justiça. Tudo deve ser feito com a máxima discrição. Portanto, quando fores dar esmolas, deve ser dada sem ostentação. A oração verdadeira é feita no recesso do próprio quarto, ou seja, no seu íntimo, no seu interior, de modo a ser Deus a única testemunha. Não é ficar aí mostrando para os outros, Aqueles fariseus que faziam jejum dissimulado com banhos e perfumes para se evitar toda a aparência de abatimento, outros colocavam até pó como farinhas. Quem age assim está contrariando os ensinamentos do Cristo. Tudo é feito entre você e Deus. Jesus não aboliu as práticas da piedade, pelo contrário, deu-lhes uma imposição nova. Este é um modo concreto de vivê-las na perspectiva da justiça do reino. A verdadeira piedade é, pois, um caminho excelente de encontro com Deus e com seus irmãos. É o que a doutrina espírita pratica sem ostentação, sem mostrar a quem quer que seja o que estamos fazendo, no sentido de auxiliar o próximo. Jesus superou toda espécie de exclusão e marginalização num evidente contraste com a sociedade religiosa de sua época. No tempo do Messias, certas categorias religiosas faziam questão de manter-se afastadas de determinadas pessoas ou evitavam algumas circunstâncias para não contrair impureza espiritual. Tal impureza as impedia de exercer funções cultuais ou então deixava-as inabilitadas para acolher a vinda do Messias. A partir desta mentalidade, Jesus foi questionado por seus adversários por estar participando de uma refeição na casa do novo discípulo Levi e por estar rodeado de pessoas consideradas excluídas da salvação. Os cobradores de impostos, o mestre, no entanto, sentia-se à vontade no meio delas e se recusava a pautar seu agir pelos preconceitos da época. Como se explica o gesto contestador de Jesus? Sua missão consistia em trazer salvação para a humanidade. Para isso, escolheu o caminho da solidariedade e da proximidade com os destinatários da graça, concedida pelo Pai. Não assumiu uma postura moralista em relação aos pecadores, nem lhes lançou um olhar de arrogante superioridade, e sim aproximou-se deles e, transbordando de misericórdia, conquistou-os para Deus. Jesus compreendeu perfeitamente o sentido de sua presença no meio da humanidade. Ele veio para dirigir um convite à conversão aos carentes de salvação.
A pregação de Jesus teve início com um apelo premente. O tempo atingiu a sua plenitude. É hora de converter-se e acreditar no Evangelho. A plenitude do tempo aconteceu com o advento de Jesus na história humana. Nele, todas as expectativas do passado encontraram sua plena realização, pois Deus mesmo assumiu essa história para redimi-la do pecado. A presença salvadora de Jesus foi um convite para que todos aceitassem a salvação oferecida por Deus. Era uma ocasião única que ninguém devia perder. Corria o risco de não participar da salvação quem não atendesse ao apelo de Jesus. O convite à conversão lançado por Jesus supunha que a pessoa fosse capaz de dar uma guinada na própria vida. Tratava-se de passar do egoísmo ao amor, da injustiça à justiça, da idolatria ao Deus vivo. O autêntico processo de conversão atingia o ser humano no mais profundo de sua existência e o transformava a partir de dentro. Os efeitos da conversão se faziam sentir de maneira inequívoca no modo como se agia. O indivíduo convertido tendia a assimilar o modo de ser de Jesus, uma vez que foi por ele transformado. A boa nova proclamada por Jesus apresentava o amor ao próximo, especialmente aos excluídos e marginalizados, como o eixo principal deste projeto de vida. Crer no Evangelho significava muito mais do que uma profissão verbal da própria fé. Crer era agir. A descrição evangélica do juízo final é desconcertante. Jesus revolucionou os esquemas humanos ao colocar como critério o reconhecê-lo na pessoa daqueles cuja existência era totalmente vulnerável. Por conseguinte, não dependeria de experiências místicas elevadas, nem de títulos honoríficos ou funções de destaque na igreja ou na sociedade, e muito menos da nobreza de origem. Pelo contrário, a ela se chegaria por um caminho aparentemente simples, o encontro solidário com o irmão sofredor, no qual se reconhece a presença de Jesus. Na perspectiva cristã, tem pressupostos claros. Tudo começa com a saída de si mesmo e do próprio comodismo para se deixar interpelar pelo outro. Esta se dá no confronto com o sofrimento alheio. O sentir-se motivado a ir ao encontro do outro e a fazer um gesto concreto que supere a ameaça à vida humana é fruto da ação da graça salvífica de Deus no coração humano. Não salvífico seria ficar chocado diante da situação e comovido até as lágrimas, ou então ficar à procura de quem é o responsável pela situação, sem fazer um gesto concreto em defesa da vida e da dignidade ameaçadas. Importa apenas o gesto de partilhar, acolher e solidarizar-se. Dele é que decorre a salvação. Este é o caminho que se apresenta a cada cristão, para quem a salvação é um desafio. A oração cristã consiste em estabelecer uma relação amorosa com Deus. Uma relação de amor dá-se num contexto de confiança, de transparência, de profundidade. Nem sempre o ser humano é capaz disto, quando se trata de relacionar-se com Deus na oração. É comum a tentação de querer argumentar com ele, transformá-lo em depósito de lamúrias e de considerá-lo solução para todas as pendências humanas. Jesus denunciou certas tendências erradas no tocante à oração e indicou uma pista para fazê-la de maneira consistente. A oração é um diálogo com o Pai, que não se coloca na mesma altura do orante. Ele é santo e está no céu, embora esteja muito perto de quem reza. Diante dele exige-se uma atitude de reverência e humildade. O anseio fundamental do orante deve ser de que o reino do Pai aconteça na história humana e todas as pessoas se submetam ao seu projeto. Por outro lado, ele sabe que tudo tem sua origem no Pai, inclusive o pão de cada dia, considerado fruto da preocupação paterna e materna de Deus pelo ser humano. O orante também tem consciência da paciência do Pai com as suas fragilidades e pecados. O Pai está sempre disposto a perdoar e a confiar na sinceridade do arrependimento do pecador.
Em contrapartida, este reconhece a importância de perdoar a fragilidade e o pecado de seu semelhante. Enfim, o grande desejo do orante é não se deixar levar pela maldade que o afasta do Pai e o leva a prescindir dele. Em torno de Jesus, reuniam-se pessoas sintonizadas com ele e pessoas que nutriam contínua desconfiança a respeito dele e de sua pregação. Este segundo grupo instigava Jesus a dar um sinal concreto de sua messianidade. Não lhes bastavam os sinais e prodígios portentosos realizados por Jesus. Eles queriam muito mais. O mestre não se deixava enredar na trama de seus opositores. O sinal a ser oferecido no evento de sua ressurreição seria comparável à experiência de Jonas, que durante 3 dias e 3 noites permaneceu no ventre de um monstro marinho e depois chamou os ninivitas à conversão. Assim, como os gestos prodigiosos realizados por Jesus não foram suficientes para convencer seus inimigos, também sua ressurreição não chegaria a tocar-lhes o coração. Vítimas de um fechamento renitente, insensível a qualquer forma de abordagem, eles caminhavam para a condenação. Apesar de terem Jesus tão perto de si e poderem escutar sua pregação, não se deixavam convencer. O bom exemplo da rainha de Sabá, vinda de longe para ouvir o rei Salomão, e dos ninivitas convertidos no confronto com a pregação de Jonas, não lhe sugeria nenhuma atitude de benevolência em relação a Jesus. O mestre, porém, não se obtia de levar adiante sua missão de ser um sinal para o povo de seu tempo. A pregação de Jesus revelava a face materna de Deus. O interesse do Pai por nós, seus filhos, era comparado ao desvelo de uma mãe para com seus filhos pequeninos. Jesus inculcava esta certeza em seus discípulos. O coração do Pai está sempre aberto e disponível para acolher as súplicas que vêm de seus filhos e filhas. Não há quem peça sem receber, não há quem busque sem encontrar, não há quem bata sem que a porta se lhe abra. A bondade misericordiosa do Pai leva-o a permanecer sempre à disposição de todos. Esta atitude característica do Pai encontra seu ponto de comparação no comportamento humano. Nenhum pai sensato dará uma pedra ao filhinho que lhe pede um pão. Tampouco lhe dará uma cobra se lhe pedir um peixe. Se isso acontece no nível humano, onde sempre existe a possibilidade de fazer o mal, quanto mais se passa em relação ao Pai. Jamais ele prejudicará a quem quer que seja. Quem se dirigir a ele poderá estar certo de que será atendido. A mesma bondade o Pai revelava para com Jesus. Se para qualquer ser humano só reservava o bem, quanto mais para seu Filho amado. Jesus acreditava totalmente no amor do Pai e jamais interpretou as adversidades da missão como castigo divino. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre um modo diferente de agir. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A escolha. Os amigos diziam que Jerry era um poço de otimismo. Com ele, não havia tempo ruim. Toda vez que alguém o cumprimentava e perguntava como vai você, a resposta pronta, vibrante, era: vou muito bem. Os garçons de toda a cadeia de restaurantes que ele gerenciava seguiam seu exemplo. Ele era verdadeiramente motivador. Costumava dizer: toda manhã ao acordar, penso em que tenho 2 escolhas a fazer: viver muito bem o dia ou viver mal. Se acontece algo desagradável, posso escolher ser vítima da situação ou aprender algo com o ocorrido. Escolho a segunda opção. Certo dia, um leve descuido o levou a deixar aberta a porta dos fundos do restaurante onde se encontrava. Estava sozinho em encerramento de expediente e 3 assaltantes armados entraram e o renderam. Sob a mira das armas, tentando abrir o cofre, Jerry ficou nervoso e errou a combinação. Fosse porque eles mesmos estivessem assustados, fosse porque ficaram com raiva por nada conseguirem, os ladrões atiraram várias vezes nele e fugiram. Socorrido a tempo, depois de 18 horas de cirurgia,
e algumas semanas de tratamento intensivo, Jerry teve alta e voltou para sua casa. Um amigo foi visitá-lo e, entre outras coisas, lhe perguntou o que passara na sua mente quando os ladrões invadiram o restaurante e o subjugaram. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi que eu deveria ter trancado a porta dos fundos. Depois, enquanto estava baleado, estirado no chão, lembro-me que tinha duas escolhas. Eu podia escolher viver ou podia escolher morrer. Escolhi viver. Os paramédicos foram excelentes e ficaram me dizendo que tudo ia dar certo. Lembro que quando cheguei à sala de cirurgia, vi as expressões no rosto dos médicos e das enfermeiras. Em todos eu lia: ele perdeu muito sangue. As balas fizeram um estrago muito grande. É um homem morto. Fiquei com medo. Sabia que tinha que fazer alguma coisa. Então, uma enfermeira perguntou se eu era alérgico a algum produto. Respondi afirmativamente. Os médicos e enfermeiras pararam imediatamente os preparativos, esperando pela complementação da resposta. Respirei fundo e falei: sou alérgico a balas. Enquanto todos riam, eu lhes disse: eu estou escolhendo viver. Operem-me como se eu estivesse vivo e não morto. Meses depois, com fragmentos de balas pelo corpo e muitas cicatrizes, continuava a ser a imagem do otimismo. Ele sobreviveu graças à habilidade dos médicos, mas, sobretudo, por sua atitude decidida. A vida é a arte de bem escolher. Consiste em muitas escolhas. Quando tiramos todos os detalhes e enxugamos a situação, o que sobra são escolhas, decisões a serem tomadas. Podemos escolher como reagir nas situações. Podemos escolher estar felizes ou ficar tristes, calmos ou nervosos. Podemos escolher como as pessoas irão ou não afetar o nosso dia, o nosso humor, a nossa disposição. Em resumo, a escolha sempre é nossa. Podemos mergulhar em reclamações ou apontar o lado positivo da vida e viver melhor. A melhor escolha é a de viver em plenitude, viver por completo, aproveitando as lições para crescer. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos reunidos em seu nome, pedindo as suas bênçãos em forma de luz, para nós aqui no programa e para todos os nossos amados irmãos ouvintes, bem como seus familiares. Pedimos, Senhor, também a vossa intercessão pelos sofredores da terra, aqueles que se encontram encarcerados, nos leitos de dores, passando por muitas provações. Sabemos que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, mas te pedimos, Senhor, que amenize por caridade essas dores, que elas sejam mais suaves para suportarmos o peso da nossa responsabilidade. Em seu nome, Senhor, de todos os nossos protetores espirituais, nós te rogamos a paz, não a paz do mundo, somente essa paz que tu pode nos dar. E assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, mais uma vez pela oportunidade de estar junto com você no nosso programa O Espiritismo Está no Ar. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Chico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.